é um tema, como eu poderia dizer, é um tema que cursa com várias modernizações ao decorrer de um tempo, né? E que envolve, com certeza, um trabalho multidisciplinar. Então, quando a gente começou a conversar lá com o Alec, né? O Alec sugeriu e tudo mais, é justamente isso, né? Endocardite infecciosa, um cuidado multidisciplinar, né? E que a gente vai depender, né, de uma rede de profissionais, né, de uma rede de profissionais para conseguir não só tratar a endocardite infecciosa, como também para prevenir, né? É sempre importante a gente falar da prevenção da endocardite infecciosa, né? Então a gente vai precisar de uma rede de profissionais, de um cuidado, né, multidisciplinar, não só para tratar, como também para prevenir, para evitar essa doença, que é uma doença extremamente grave, tá? E aí, antes de começar a palestra, realmente, eu estou fazendo isso em todos os cursos e todas as aulas que eu inicio. Antes de começar a palestra, né, eu quero deixar aí um obrigado, né, a todos os profissionais de saúde, né, e aí eu incluo todos os profissionais de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, odontólogos, dentistas, né, todos os profissionais de saúde que estejam envolvidos diretamente ou indiretamente nesse cuidado da pandemia, né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias, né, com relação até alguns dentistas que estavam fazendo essa verificação, né, e eu até fiquei surpreso, né, porque ele estava lá no CTI fazendo a inspeção da cavidade oral, né, de um monte de pacientes internados no CTI, pacientes com Covid e tudo mais. Então a gente só tem que agradecer, né, a gente só tem que agradecer a dedicação, né, a dedicação dos nossos profissionais de saúde, né, as pessoas que estão trabalhando, né, como está na frase aí, quando tudo parou, os profissionais de saúde ainda estão trabalhando, né? Então, assim, eu sempre falo isso no início das reuniões hoje, até para a gente ter essa consciência e sempre, né, sempre dar um muito obrigado aí a todos os profissionais de saúde. Eu botei aí uma frase também do Conselho Federal de Odontologia, né, que os odontólogos, né, os dentistas, os cirurgiões dentistas estão intensificando, logicamente, a participação no combate ao Covid-19. E aí a gente só, mais uma vez, o muito obrigado, né, no caso aqui da odontologia, né, o muito obrigado aí a todos por essa participação na linha de frente aí, no cuidado dessa pandemia aí, que infelizmente ninguém esperava, infelizmente ninguém queria, mas está aí. E está prejudicando e está assolando aí a humanidade aí por esse jamais, assim, começou em março do ano passado, onde tudo parou, né, mas começou lá atrás, em 2019, mas assim, e que a gente deseja, né, que logo, logo isso tudo se resolva, né, a gente torce para isso, que logo, logo isso tudo que se resolva, mas, enquanto isso, que a gente continue, logicamente, agradecendo aos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente, lutando, né, lutando e fazendo, logicamente, a diferença. Então, mais uma vez, um agradecimento a todos os profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros, dentistas, todos os profissionais de saúde, né, técnicos de enfermagem, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, e todos os profissionais, né, que estão na linha de frente, se dedicando, né, e muitas vezes se contaminando, né, para conseguir evitar sofrimento, né, de outras pessoas. Para a gente começar aqui, e aí eu coloquei, como eu falei para vocês, né, a gente tem um tema, né, que é a endocardite infecciosa. É um tema que, como eu falei, eu vou mostrar isso no final. A minha aula que eu tive de conteúdo teórico, eu vou colocar no final da aula, mas eu tive como conteúdo teórico a última atualização, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, de 2020 agora, teve uma atualização com relação à doença valvar. Tá? Então, é uma diretriz que está até disponível no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, uma atualização sobre doença valvar, 2020. E aí, no final dessa atualização, ele fala realmente da endocardite infecciosa. Tá? E, além disso, além da endocardite infecciosa, eu vou mostrar no final também o tratado de cardiologia, né, que também eu utilizei para fazer essa palestra para vocês. Para a gente começar, a gente não pode esquecer, né, a Valéria está aí, né, a gente não pode esquecer do coração, porque se a gente está falando de endocardite infecciosa, né, para a gente começar aquecendo aí, né, para a gente falar de endocardite infecciosa, a gente tem que entender, né, que a endocardite está relacionado com uma inflamação, melhor dizendo, com uma infecção
de uma parte do coração, tá? E aí a gente tem que entender o coração como uma bomba, né? Uma bomba muscular de autoajuste, tá? Uma bomba muscular de autoajuste, que é o coração. Deixa eu só ver um negocinho aqui se eu consigo. Ah, vou botar o laser point aqui. Então, ó, o coração, né, uma bomba muscular de autoajuste, né, que logicamente tem como função fazer o sangue circular. Porém, o nosso coração, ele é composto, né, por a parede do coração, e a gente cortou aqui na anatomia, e a gente consegue visualizar as 3 camadas da parede do coração. E que nós temos a camada mais interna, essa camada que brilha aqui mais internamente, que nós chamamos de endocárdio, tá? A camada do meio, que é formado pelo músculo estriado cardíaco, que é o miocárdio, e a camada mais externa, que é uma serosa, né, que faz parte do pericárdio, que nós chamamos de epicárdio. Então, só para vocês entenderem, né, quando a gente fala de endocardite, tá, o sufixo, né, "ite", né, é uma inflamação dessa camada mais interna aqui, ó, do coração, que é o endocárdio. Né? Então, aqui está o endocárdio, essa camada mais interna aqui do coração, ó, que vai inflamar, né, que vai ser inflamada muitas vezes por um acometimento bacteriano, tá? Que não é o nosso tema da nossa aula aqui, né, que é a endocardite infecciosa. Né? Então, vai ser inflamada, né, por vários agentes patológicos que a gente vai citar alguns deles para vocês daqui a pouquinho. Só para vocês entenderem, o endocárdio, olha que imagem bonita aqui, olha. Quando a gente olha aqui, ó, essa parte que brilha aqui internamente, ó, essa parte que brilha aqui internamente é o endocárdio. Tá vendo? Logicamente, ele está envolvendo internamente as camadas, né, ele está envolvendo internamente as cavidades cardíacas, como aqui no caso o ventrículo esquerdo. Então, o endocárdio está envolvendo as cavidades cardíacas, mas também está revestindo esse conjunto de estruturas valvares aqui, que logicamente vão orientar o fluxo sanguíneo dentro do coração. Então, o endocárdio é esse revestimento interno aqui das cavidades cardíacas. E aí, vocês podem parar e perguntar assim, professor, mas o que é o endocárdio? E aí eu fiz essa montagem aí para vocês entenderem. Né? O endocárdio, gente, nada mais é do que o endotélio. Né? Então, o endotélio, que é aquela parte interna dos vasos, né? Então, quando a gente estuda lá a estrutura dos vasos arteriais, artéria e veia, tem aquela túnica íntima, né? Que ela é formada por endotélio. Então, logicamente, o endocárdio, né? Ele é semelhante a essa parte interna que reveste os vasos. Então, nós temos aqui, ó, essa parte que está aqui, com esse aspecto que brilha, né? Isso aqui nós chamamos de endocárdio. Essa parte interna, né, do coração, que é esse revestimento interno. Quando vocês olham nessa imagem ampliada aqui, ó, aqui nós temos o endocárdio. Tá vendo? Ó, o endocárdio, essa parte interna aqui, ó, o músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco, que é o miocárdio. E aqui, mais externamente, então a gente está indo de dentro para fora, ó, mais externamente, nós temos, né, o epicárdio, aqui o epicárdio, ó, que como vocês estudaram lá na anatomia, né, é a lâmina visceral, né, do pericárdio, né, a lâmina visceral do pericárdio, né, que nós chamamos de epicárdio. Depois tem a cavidade pericárdica e o pericárdio parietal. Então, só para relembrar aqui com vocês, isso é uma parte básica, né, que eu não posso deixar de falar isso com vocês no início da palestra, tá? Mas aqui nós temos a parte inicial, ó, do endocárdio, que é bem semelhante àquela parte interna, né, que reveste internamente os nossos vasos sanguíneos, né, os nossos vasos. Né? Ele é formado de um tecido bem semelhante, bem parecido ao endotélio. E aí, o que a gente tem para comentar para vocês agora? Então, olha só, aí eu coloquei um conceito para vocês, e aí a gente começa falando da endocardite infecciosa. Né? Aí eu coloquei um conceito, né, bem geral para vocês, que a endocardite infecciosa tem tendência para causar complicações, né, quer do aparelho valvar, alguns autores chamam de válvula, tá, pessoal? Então, isso é um termo conceitual, de certa forma, hoje, que foi mudado, né? O conjunto não é válvula. Vocês aprendem isso na anatomia. O conjunto é válva. Tá? Então, quando eu estou falando da válva, né, eu estou falando do conjunto. Então, quando a gente fala válvula mitral, válvula tricúspide, quando eu falo válvula,
Só para fazer um termo conceitual importante, quando eu falo de válvula, válvula é sinônimo de cúspide. Então, por exemplo, a válvula mitral possuem duas cúspides. Então, a válvula mitral possui duas cúspides, duas válvulas. A válvula tricúspide possui três cúspides, três válvulas. Então, o termo correto, apesar de muitos livros ainda de clínica, né, colocarem válvula, não está completamente correto mais na nômina anatômica, tá, gente? Então, a gente fala de válvula. Válvula é o conjunto. Então, quando eu falo válvula mitral, válvula tricúspide, válvula aórtica, válvula pulmonar, tá? E aí, só para fazer esse parênteses para vocês, né, a endocardite infecciosa tem tendência para causar várias complicações, quer do aparelho valvar, quer em localizações extracardíacas. A gente vai falar disso para vocês. Algumas endocardites infecciosas podem levar a êmbolos, né, e levar ao acidente vascular encefálico. A gente vai ver nas complicações aqui da endocardite, né, que uma das grandes complicações desses êmbolos, né, que são êmbolos de bactéria muitas vezes, esses êmbolos saem ali do coração e podem levar, né, um acometimento de outros órgãos, como o cérebro, né, o encéfalo, levando a acidentes vasculares, né, acidente vascular encefálico. Predispõe os pacientes afetados, né, a um aumento da morbidade, né, das doenças e da mortalidade. Então, é por essas razões que o tratamento necessita de uma abordagem multidisciplinar. E eu sempre gosto de dizer isso, que é uma coisa que a gente já fala há muito tempo, gente. Endocardite infecciosa, ela, se não tratada, então, endocardite infecciosa, se não tratada, apesar de não terem muitas estatísticas, mas a gente pode dizer isso, que a endocardite infecciosa, se não tratada, ela vai cursar com 100% de letalidade. Tá? É uma doença extremamente letal. Endocardite infecciosa é uma doença extremamente letal. Se não tratada, ela vai cursar com 100% de letalidade. Então, não é uma doença que não... existem doenças, por exemplo, o paciente está com uma orofaringite, né, com uma dor de garganta, se ele ficar em repouso e tudo mais, vai resolver muitas vezes sem medicação. A endocardite infecciosa, não. Tá? Se não tratada, e muitas vezes o paciente vai ter que estar internado até numa unidade de terapia intensiva, se não tratada adequadamente, vai cursar, né, com uma letalidade, né, vai cursar com 100% de letalidade. E muitas vezes, quando tratada, e aí existe um grande desafio para o tratamento da endocardite, vocês vão entender à frente, muitas vezes, quando tratada, ainda existe um grande índice, né, de complicações aí, né, de tanto complicações cardíacas como extracardíacas. E aí, antes de eu mostrar esse slide para vocês, eu queria deixar uma estatística, né, que existe, está até no livro, né, no Tratado de Cardiologia. Como eu falei, a estatística da endocardite, ela é difícil ser definida muitas vezes, porque é uma doença que necessita de uma grande assistência, necessita de uma grande assistência ao paciente. Né? Então, existem países em desenvolvimento, né, que muitas vezes o paciente não tem uma unidade de terapia intensiva e muitas vezes eles acabam nem fazendo o diagnóstico de endocardite. Né? Muitas vezes o paciente acaba falecendo antes do diagnóstico de endocardite. Por isso que é muitas vezes difícil a gente obter um dado, né, da gente obter um dado muito preciso com relação à incidência dessa doença. Porém, existe um trabalho, né, lá da Europa, né, lá nos Estados Unidos, né, no condado de Minnesota, que diz, né, eu tenho até o dado aqui, que existe aproximadamente 10 casos de endocardite por 100 mil pessoas. Né? Então, 10 casos de endocardite por 100 mil pessoas por ano. Tá? Então, existe uma estatística de 10 casos de endocardite, né? Lógico, né, que os países em desenvolvimento, esse dado não é tão alto, mas por conta da subnotificação. Tá? Muitas vezes o paciente acaba não chegando na assistência e acabando morrendo antes do diagnóstico, tá? Então, em alguns países, por exemplo, esse dado aí da Europa e dos Estados Unidos diz que existem, em média, né, 10 casos de endocardite, né, em uma população de 100 mil habitantes, de 100 mil pessoas por um ano. Então, se a gente pensar, não é uma doença muito frequente realmente,
mas é uma doença que quando a gente faz o diagnóstico, tem uma certa expressão. E lembrar que grande parte desses pacientes, tá, mesmo tratados, vão evoluir para o óbito. Tá? E se os pacientes não forem tratados, 100% deles evoluirão para o óbito, evoluirão para a morte. Por isso, mais ainda a relevância do tema e a importância, né, de estar estudando aí, né, de estar estudando aí a endocardite, né, e estar pesquisando e estar investigando cada vez mais. Com relação à patogenia, né, e aí eu trouxe uma coisa bem nova para vocês, né, com relação à patogenia, primeiro, existem alterações cardíacas valvulares e não valvulares. Então, por exemplo, pacientes que têm doenças valvulares, ou valvares, né, o termo mais correto, como eu falei, são doenças cardíacas valvares. Quando os pacientes têm alguma doença cardíaca valvar, por exemplo, o paciente que tem prolapso de válvula mitral, não o prolapso em si, né, mas o prolapso a gente vai ver à frente que não é nem mais um critério, né, mas o paciente que tem a destruição da válvula mitral por uma febre reumática, né, o paciente que tem algumas alterações valvares, esses pacientes eles estão mais predispostos à presença de endocardite, a presença, a infecção por uma bactéria que vai levar à endocardite. Essas questões mudaram muito com o tempo, e eu vou explicar isso para vocês no final da aula. Né? Antigamente, as pessoas faziam profilaxia, fulano de tal vai fazer um pequeno procedimento odontológico. Mas ele tem prolapso de válvula mitral. E aí indicavam a profilaxia com antibiótico. Hoje em dia não é mais assim. Muita coisa mudou, tá? E eu vou trazer essas novidades para vocês daqui a pouquinho. Mas a gente sabe sim, a gente não pode esquecer disso, que alterações cardíacas nas válvulas, né, e logicamente mais frequentemente na mitral e na aórtica, essas alterações cardíacas, tanto a insuficiência como a estenose dessas válvulas, né, porque essas válvulas estão já doentes, e logicamente uma válvula que já tem uma certa doença, vai ser mais fácil ali a bactéria grudar nessa válvula já doente, né? E essa bactéria grudando ali vai levar à infecção dessa válvula, que logicamente a gente vai chamar de endocardite. Então, qualquer uma dessas alterações, tanto valvares como alterações não valvares, por exemplo, algumas fístulas cardíacas, algumas comunicações cardíacas, né? Que promovam isso que a gente chama de fluxo sanguíneo turbulento. Isso vai fazer com que esse fluxo sanguíneo turbulento ali dentro do coração faça com que essas bactérias consigam grudar mais nesse tecido cardíaco, mais no endocárdio. A bactéria grudando ali, logicamente, irá favorecer, né, a infecção dessa parte interna do coração, e essa infecção nós chamamos de endocardite. Existem muitos trabalhos novos hoje, isso aqui é bem interessante, gente. É por isso que eu estou falando, a pesquisa é tudo, né? Existem alguns trabalhos de pesquisa, principalmente em animais, né, que mostram que mesmo em algumas válvulas normais, olha que curioso isso aqui, isso mostra que, apesar de alguns autores ainda discordarem disso, então a gente não está falando de uma ciência exata, tá, pessoal? Então, apesar de alguns autores discordarem disso ainda, mas eu tenho que falar isso para vocês, existem algumas pesquisas que mostram que mesmo em válvulas normais, se houver, por um motivo qualquer, um aumento do fluxo sanguíneo, seja por uma taquicardia, seja por uma doença que está acelerando a frequência cardíaca, né, e seja um excesso de micro-organismos por uma bacteremia, tá, que algumas dessas bactérias, isso é muito estudado hoje, que algumas dessas bactérias, mesmo em válvulas normais, como eu falei para vocês ainda existem autores que discordam disso, tem novos trabalhos ainda. Mas mesmo em válvulas normais, algumas bactérias podem ser capazes de se aderir a essas válvulas normais. É muito difícil, a dificuldade nos trabalhos, gente, é porque, logicamente, é muito difícil a gente quantificar isso. Poxa, mas será que ele estava com a válvula normal, mas ele nunca tinha feito o exame antes? Então, quem sabe esse paciente que eu estou falando que estava com uma válvula normal, agora com a endocardite, a válvula já não está normal mais. Mas como é que eu vou tentar definir isso antes? Será que antes da endocardite a válvula era normal? Tá? Então, assim, hoje, alguns trabalhos mostram que algumas bactérias se tornaram mais agressivas, né? E elas são capazes de aderir a essas válvulas.
né? E, logicamente, através dessas adesinas, né, elas conseguem aderir nessas válvulas, mesmo algumas válvulas normais. Se eu não dissesse válvulas normais, eu poderia dizer para vocês válvulas que tenham menos dano, né? Essas bactérias, sendo bactérias mais agressivas, essas bactérias conseguiriam aderir ali e conseguiriam levar, em alguns casos, já foi testado isso em laboratório, em alguns animais, né? Em alguns casos poderiam levar a endocardite. E aí a gente sai de um parênteses, né? Que a gente poderia parar e pensar: professor, por que você escreveu isso aqui, ó? Novas vacinas. Existe um grupo de pesquisadores hoje, em várias universidades renomadas aqui no Brasil e no mundo, que procuram vacinas para justamente tentar atacar essas proteínas, essas adesinas aqui das bactérias, ó, e logicamente algumas bactérias dessas que causam mais acometimento cardíaco, e logicamente pode ser no futuro que a gente consiga algum tipo de vacina, né? Já tem vacinas em pesquisa, para que a gente consiga evitar a patogênese de algumas dessas bactérias. E aí eu trago uma informação para vocês, que todos vocês aí já devem ter ouvido falar, né, de algumas vacinas, algumas pesquisas até relacionadas com a vacina para o tratamento de cárie dentária, ou de cárie dental, né, de cárie dentária. Né? Existem hoje, no mesmo jeito, né, porque a gente passa a falar, percebe que são doenças diferentes, são doenças sim diferentes, mas a gente passa a falar de um acometimento comum. Lógico, a cárie dentária, ela não necessariamente é uma doença direta da bactéria. Até existem autores que falam isso, mas assim, que tem assim uma bactéria que é o Streptococcus mutans. Vocês estudaram isso. Esse Streptococcus mutans, né, ele produz com a questão do açúcar no dente, né, produz ácidos, e esses ácidos levam à agressão no dente. Então percebe que vocês sabem disso. Já existem pesquisas nesse sentido da gente desenvolver uma bactéria, da gente desenvolver uma vacina contra esse Streptococcus mutans aí, contra outros tipos de Streptococcus que produzem esse ácido, né? E logicamente a gente vai não só prevenir, né, evitar as cáries. Professor, mas isso teria a ver também com endocardite? Teria. Que a gente vai ver daqui a pouco, que alguma dessas bactérias, né, e aí os streptococcus, né, alguns autores falam lá o streptococo, né, então que os streptococcus, né, esse do grupo viridans, né, a gente vai citá-los daqui a pouco, estão relacionados sim com a formação desses abscessos odontológicos, estão relacionados sim com doenças da gengiva, e esse Streptococcus viridans, né, e aí a gente, para alguns autores, esse Streptococcus mutans, né, faz parte desse grupo do Streptococcus viridans, né, eles também a grande frequência das endocardites, dentre outras causas, né, mas existe uma frequência das endocardites, né, em válvulas nativas. Professor, o que é endocardite em válvula nativa? É endocardite num paciente que nunca trocou a válvula do coração, que é a mitral dele mesmo, é a aórtica dele mesmo. Né? Então, a grande frequência, né, dessa bactéria do próprio streptococo, né, viridans, acometendo essas válvulas nativas. E aí percebe que tem um ponto bem comum, né? Então, tratar essas infecções odontológicas, prevenir as infecções odontológicas, prevenir as doenças que levam prevenir essas bactérias em cavidade oral, né? Evitar essas bactérias em cavidade oral, logicamente, eu também vou estar fazendo uma profilaxia, né? Que a gente vai falar disso no final da aula. Não uma profilaxia medicamentosa. E aí isso é uma grande frase da endocardite hoje. O que é importante, gente, mais importante do que prescrever amoxicilina antes de um procedimento odontológico, é o paciente que tem uma doença cardíaca pré-existente, esse paciente está indo ao dentista de 3 em 3 meses, para ver se está tudo certinho, para ver se ele tem uma inflamação, se ele tem um abscesso, para ver se ele tem alguma alteração odontológica. Percebe que isso também é profilaxia. As pessoas falavam muito no passado, antes de fazer qualquer procedimento odontológico, usa amoxicilina. Também, em alguns casos, a gente vai ver à frente. Mas antes disso, a gente tem que entender que a saúde da cavidade oral,
essa profilaxia não farmacológica, esse cuidado, né, com a higiene da cavidade oral, esse cuidado da visita, né, ao dentista, né, periodicamente, em todas as pessoas, mais de 3 em 3 meses, principalmente os cardiopatas que têm doenças em valvas cardíacas. Isso tem que ser intensificado, porque isso previne as doenças odontológicas e, consequentemente, vão prevenir também aqui, ó, vão prevenir e vão evitar essa doença extremamente grave, que é a endocardite infecciosa. Então, tem muita gente estudando hoje, né, essas vacinas, não só a vacina para cárie, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e o que eu falei agora para vocês, e que isso requer uma pesquisa de algumas universidades, como a própria vacina, que também tem a ver com essa prevenção aí da endocardite infecciosa. Quando a gente mostra aí, e aí eu queria falar para vocês um aspecto um pouquinho, né, da questão da endocardite, né? E aí a gente tem vários sintomas, né, do paciente com endocardite. Isso aí é uma tabela do livro de cardiologia, do tratado de cardiologia. Existem muitos sintomas inespecíficos, tá, gente? Então, o grande problema da endocardite são esses sintomas aqui que são inespecíficos. Por exemplo, febre, né? Várias doenças causam febre. Calafrios, astenia, que é um cansaço, né? Mal-estar, suor, anorexia, cefaleia, dispneia, tosse, até tosse. Percebe que eu estou falando, né, de sintomas muito gerais, né, e que, logicamente, não vai estar relacionado apenas com a endocardite infecciosa. Pode estar relacionado com todas as doenças infecciosas. Mas, logicamente, a gente sempre fala isso, se a persistência do sintoma, né, se esse sintoma que febre, seja uma febre persistente, né, o paciente não está melhorando, né, então a gente tem que ficar sempre, né, em alerta. É uma doença não frequente, mas a gente tem que sempre ficar em alerta, porque a endocardite é uma doença grave, né, então a gente tem que sempre desconfiar também da endocardite. Olha que interessante aqui, a gente vai falar dos embos daqui a pouco, ó, o acidente vascular cerebral, tá? Pode estar sendo consequências a uma endocardite, né? Até a dor abdominal, né? Tem várias, mas esses sintomas, como eu poderia dizer, esses sintomas eles são gerais, né? Várias doenças infecciosas levam também a esses sintomas. E aí aqui eu mostrei uma outra tabela, aqui a gente já começa a pensar no exame físico, né? E aí a gente pensa em uma coisa mais, como eu posso dizer, lógico, quando a gente está atendendo um paciente, a gente vai ver tanto os sintomas que o paciente refere, como a gente vai fazer um exame físico, né? E a gente vai também, procurar fechar o nosso diagnóstico. Então, assim, a febre também, né? Logicamente, é um sinal, mas o grande sinal aqui que eu queria separar para vocês, pessoal, é isso aqui, ó, que eu estou circulando aqui, ó, tem relação com sopro cardíaco. Então, um sopro cardíaco, né, uma mudança no sopro cardíaco, um sopro novo, né, uma mudança na característica do sopro. Por exemplo, se eu estou diante de um paciente que está com febre, e se ele é um paciente que eu já conheço, por exemplo, se ele é um paciente que já me acompanha comigo no consultório, né, então se é um paciente que acompanha comigo no consultório, por exemplo, por uma outra doença, ele é só hipertenso, e eu tenho o hábito de escutar, como eu tenho o hábito de escutar todos os meus pacientes no consultório. E quando eu escuto o paciente que é um paciente hipertenso, eu nunca detectei nesse paciente um sopro cardíaco. Está lá sempre no meu prontuário escrito. Ó, paciente sem sopro, ausculta cardíaca normal e tudo mais. Se a família traz ele para mim agora, e ele fala assim, doutor, a gente está aqui com fulano de tal, porque ele apresentou agora um cansaço um pouquinho maior do que ele estava, e ele começou com febre. Tá vendo, doutor? Ele começou com uma febre, a gente já está tratando há 3, 4 dias com dipirona e essa febre não melhora. Né? E agora ele ficou um pouquinho mais sonolento e tudo mais, e eu pego o estetoscópio e escuto um sopro cardíaco novo. Percebe, gente? Ele não tinha sopro cardíaco. Tá? Eu tenho uma consulta dele há 6 meses atrás. O coração, a ausculta cardíaca, as válvulas cardíacas dele eram completamente normal. E agora eu estou escutando um sopro novo em válvula mitral, em foco mitral. Né? Aí você vai falar assim, professor, mas não pode ser uma ruptura de cordas tendíneas? Pode, mas eu estou diante de um paciente com febre. Percebe?
Então, eu estou com um paciente com febre, com uma síndrome infecciosa a esclarecer, e ele tá, além disso, ele apareceu, além disso, com um sopro cardíaco novo. Ah, professor, o que você vai fazer? Encaminhar para internação. Não tem jeito, né? Esse paciente não tinha sopro. Esse paciente agora vai ter que ser internado, porque ele vai ter que fazer vai coletar exames, né? Ele vai coletar exames de hemocultura para a gente ver se tem algum crescimento de bactéria, quais são essas bactérias. Vai fazer um exame daqui a pouco, que eu vou mostrar para vocês. Vai fazer um exame daqui a pouco, né? Que vai mostrar, né? Que vai mostrar o quanto, né, de acometimento teve essa válvula cardíaca e qual é a estrutura da válvula cardíaca como ecocardiograma que está sendo acometida. Né? Então, a gente, a partir desse exame físico, a gente já tem uma orientação melhor. E lembrar, gente, esse paciente não vai poder ir para casa. Esse paciente eu vou ter que internar. Sopro novo e febre, eu vou ter que internar esse paciente. E aí existem algumas outros sintomas que você já deve ter ouvido falar. Eu vou mostrar até a imagem para vocês. Por exemplo, hemorragias, petequias, hemorragia conjuntival, essas hemorragias aqui em farpa, né, que ocorrem no dedo, né, e além disso, essas lesões aqui, ó, de Janeway. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, aqui, ó, essas lesões de Janeway, tá vendo? Que são essas pequenas hemorragias aqui, ó, essas hemorragias conjuntivais e essa lesão aqui em farpa. Isso pode ser endocardite. Ah, professor, mas por que isso? Isso, na realidade, a grande maioria desses sinais aí está relacionado com a embolização da própria bactéria. A bactéria está lá dentro do coração e o coração está contraindo. Muitas vezes a bactéria está sendo expulsa, né? Está sendo empurrada junto com o sangue para os diversos organismos do corpo, os diversos órgãos do corpo. Vai lá para o cérebro, vai entupir as artérias que vão para o cérebro. Essas bactérias, elas estão aglomeradas em uma colônia. E aí a gente volta a falar de um assunto que é extremamente pertinente na odontologia, o tal do biofilme, né? Que é aquele local onde estão as colônias de bactéria. Percebe, gente, que eu estou falando de doenças iguais? Eu estou falando do biofilme que vai levar essa colonização de bactéria na região da boca. Eu estou falando desse biofilme que vai levar essa colonização, esse meio para a formação dessas colônias de bactérias no endocárdio, no coração. Só que muitas vezes o coração é uma bomba que está, ó, contraindo, que está expulsando, fazendo esse sangue circular ali dentro. E, logicamente, vai levar com ele algum êmbolos. O que são esses êmbolos? São esses blocos de bactéria mesmo. São esses pedaços de colônias de bactéria que vão entupir artérias e vasos, né, à frente. E, logicamente, levar ao acidente vascular encefálico. Logicamente, os pequenos vasos vão levar aqui essas lesões aí que nós chamamos de lesões de Janeway, vão levar a essas hemorragias conjuntivais aqui e essas lesões em farpa. Tá? É sempre importante a gente relatar isso para vocês, pessoal. É sempre importante a gente relatar isso para vocês, que se vocês olharem aqui, a incidência não é tão grande dessas petequias, dessas hemorragias. Hoje, quanto mais precoce eu atendo o paciente, mais eu evito, né? Quanto mais precoce eu atendo o paciente, mais eu evito essas repercussões aqui. Então, se eu consigo diagnosticar precocemente o paciente com endocardite, né? Se eu consigo fazer esse diagnóstico precoce, mais rapidamente eu inicio o tratamento e menos dessas complicações o paciente vai apresentar, logicamente. Então, mais rápido eu trato e menos dessas complicações o paciente vai apresentar, tá? Uma outra coisa interessante que eu acho que é uma coisa que a gente tem que comentar aqui, né? E nos trabalhos novos que falam de endocardite, eu queria deixar isso claro para vocês, tá? Nos trabalhos novos que falam dessa endocardite, na verdade, só para vocês entenderem aqui, ó, esses nódulos de Osler, essas lesões retinianas, são tudo imunocomplexos, tá? Quando a endocardite, essa doença infecciosa, começa a se arrastar por um tempo maior, começam a formar imunos complexos, né? Do próprio sistema imunológico atacando essas bactérias. Isso podem gerar esses nódulos de Osler, que são nódulos que dão normalmente nos dedos, né, da mão e do pé, e algumas lesões retinianas também. Eu quero trazer uma frase para vocês aqui,
Olha a frase que eu vou trazer para vocês agora. Olha que coisa que a gente pode pensar que não é nenhuma coisa tão... Ah, mas por que isso? Então tem uma frase que diz que com contato com a saúde, o cuidado maior para a saúde hoje, alguns autores, olha o que eu estou falando, que o contato com a saúde, o cuidado maior com a saúde pode ser um fator importante para a endocardite infecciosa. Eu não estou falando no cuidado em casa, gente. Eu estou falando no cuidado com a saúde, né? E aí, quando a gente pensa no cuidado da saúde de uma forma diferente, vou explicar para vocês. Por exemplo, o que a gente está vivendo agora, a pandemia do Covid-19. Vocês concordam que tem mais pessoas em assistência médica nesse momento agora, na UTI, no centro de terapia intensiva, né? Então, a gente agora, nosso sistema está sobrecarregado, é fato. Está mais do que sobrecarregado. Então, tem muitos pacientes agora internados em sistema em terapia intensiva. Então, esses pacientes estão tendo, logicamente, a possibilidade de um tratamento melhor. Que eles estão internados, eles estão em suporte ventilatório, eles estão em suporte, muitas vezes, de medicação, fazendo medicações venosas, em bombas de infusão. Só que percebe que, olha que contradição isso. Esses pacientes estão com catéter, né? Esses pacientes estão com vários acessos venosos profundos. Esses hospitais são locais onde tem as bactérias, né? Lógico, tem todo um centro de controle, mas que tem essas bactérias resistentes. Então, percebe que é fato isso. Vão surgir, logicamente, no futuro, algumas estatísticas que provem isso. Mas é fato, com certeza o Covid-19 aumentou a incidência de endocardite. Ah, professor, você está falando que Covid-19 causa endocardite? Não, ainda não temos trabalho para isso. Mas eu estou falando que tem mais pessoas internadas, mais pessoas em máquina de hemodiálise, mais pessoas com acessos venosos profundos. Isso, logicamente, eu estou falando de instrumentos médicos modernos que estão tendo acesso ao sangue do paciente, né, que estão levando, logicamente, o sangue do paciente. Logicamente, podem ocorrer contaminação aí, que vai ser mais frequente em hospital ou outro. Mas é fato, com certeza, né, essa Covid-19 vai impactar na incidência, realmente, na incidência de endocardite infecciosa. Tá? E aí, vem uma pergunta. Né, Eu gosto sempre de trazer isso para a nossa prática clínica, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu estou lá no consultório, eu atendo um paciente idoso, né? O paciente é só hipertenso, muito bem, sempre veio nas consultas, não tem problema nenhum, só está tomando um remedinho de pressão muito controlado. E eu sempre ausculto ele, nunca escutei nada de diferente no coração dele, a ausculta dele completamente normal. E aí, agora, a família trouxe, porque eu sou um médico de confiança, então a família trouxe para fazer uma consulta. E aí, agora, a família fala que ele está 3 dias de febre, uma febre alta, de 39, 40 graus, e na hora que eu escutei o coração dele, eu escutei um sopro cardíaco, né? E aí eu vou ter que parar e pensar, será que é endocardite? Né? Pode não ser, mas eu estou na suspeição de endocardite. Se eu percebo algumas dessas lesões aqui, ó, petequias, hemorragias, lesões de Genway, nódulos, isso vai ficar mais perto ainda do diagnóstico de endocardite. Mas eu vou ter que encaminhar esse paciente para uma internação hospitalar. Não dá para tratar em casa, gente. Endocardite é uma doença grave. Não dá para tratar em casa. O paciente tem que estar internado. O paciente ele pode fazer desses êmbolos de bactérias, né, e obstruir, né, fazer um acidente vascular cerebral, né, alterações neurológicas, pode obstruir a artéria que vai para o baço, né, levando a alterações no baço, pode fazer até infartos mesentéricos, obstruir a artéria mesentérica, pode levar à obstrução da própria coronária, esses êmbolos de bactéria. Então, esse paciente vai ter que ser diagnosticado, vai ter que ser internado. E aí você pode me falar assim, professor, agora o paciente chegou no hospital. Como que eu posso fazer esse diagnóstico? Né, eu estou no ambiente hospitalar agora. Tá? Então, esse diagnóstico ele é feito por exames laboratoriais. Né? Primeiro, né, a gente vai fazer exames laboratoriais e eu não vou te enganar. O grande exame para o diagnóstico, né, da endocardite, né, é a hemocultura. A gente vai fazer uma coleta seriada
de várias amostras de sangue, de vários locais diferentes do paciente. A gente vai fazer uma coleta seriada de várias amostras de sangue de vários locais do paciente e vai colocar ali no meio de cultura e vai ver qual é a bactéria que cresce, para a gente conseguir fazer o diagnóstico da bactéria, de qual é a bactéria que está levando aquela endocardite bacteriana. Aí você vai falar assim, professor, mas é importante saber qual é a bactéria? Grande importância, tá? Porque, diferente de outras doenças, a endocardite bacteriana, gente, ela é causada por uma gama muito diferente de bactérias. Não só de bactérias, como de fungo. É mais raro o fungo, tá? Mas pode acontecer. Então, como tem várias bactérias gram-positivo, que é a mais comum, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Que é o víridas aí, né? O Streptococcus víridas. Gram-positivo, gram-negativo, fungos. É importante a gente saber qual é a bactéria, para a gente usar o medicamento correto, para a gente usar o antibiótico correto. Existem testes sanguíneos, né? Menos específicos, tá? Por exemplo, VHS, né, que é aquele teste, que é um teste inespecífico, né, que vai mostrar, logicamente, se o paciente está passando por algum processo inflamatório, né? Então, existem testes menos específicos e existem critérios. Eu não vou entrar nesse detalhe para vocês, gente, mas quando o diagnóstico... vocês sempre vão ouvir falar isso. Quando o diagnóstico é muito difícil, a gente tem que criar critérios. Esses critérios estão mudando toda hora. Por exemplo, esse próprio critério de Duke aqui já foi modificado. Então, agora o certo é o critério de Duke modificado, né? São critérios para o diagnóstico. Quais são os critérios para o diagnóstico? Muitas vezes tem a ver com ecocardiograma, tá? Muitas tem relação com a própria hemocultura. Então, você vai dando ponto nesses exames e vai falar, esse paciente tem uma probabilidade grande, né, de ter endocardite. Então, a gente vai iniciar, dependendo de qual é a bactéria, iniciar um determinado tipo de antibiótico. O eletrocardiograma, pessoal, é um exame que eu adoro, que eu gosto muito, mas eu não vou enganar vocês. Para endocardite, o eletrocardiograma ele não tem muita indicação, tá? O eletrocardiograma pode mostrar algum bloqueio atrioventricular e tudo mais, mas é algo bem inespecífico, tá? Então, não tem mais muita utilidade, né? Agora a gente fala de um exame que com certeza é o padrão ouro, além da hemocultura, é o padrão ouro para o diagnóstico da endocardite. É o ecocardiograma. E aí a gente não pode, vou mostrar algumas imagens para vocês, a gente não pode esquecer de falar que é o exame, que muitas vezes o paciente já está internado, tá, gente? Eu estou falando de um paciente que está com sopro novo, com febre, esse paciente está internado, esse paciente vai fazer um ecocardiograma na internação. Esse paciente, ele vai, né, se vocês olharem aí, né, ele tem um eco, que é um eco extremamente mais simples, que é o transtorácico, né, e eu lembro da minha formação lá em cardiologia, né, eu fiz no Gafeguini, né, eu tive uma professora lá excepcional, a professora Maria do Carmo, né, que fazia ecocardiograma, tá, e ela era tão especialista e tão boa no ecocardiograma que ela fazia, que ela era um aparelho até mais antigo, mas ela já tinha uma habilidade tão grande nesse aparelho, que ela olhava muitas vezes, olha que curioso isso que eu estou falando para vocês, gente, olha como a experiência é algo gigantesco, é algo que ajuda muito. Ela olhava muitas vezes a vegetação, tá vendo? Isso aqui já é uma vegetação, tá? Isso aqui, é uma vegetação. Ela muitas vezes olhava a vegetação por essa imagem aqui, e falava assim, provavelmente a bactéria acometida é o Staphylococcus. Pelo formato, olha que curioso, pelo formato da vegetação, né? E aí, na hora que vinha lá na hemocultura, vinha lá, cresceu o Staphylococcus, não sei das quantas e tal. Então, percebe, pessoal, que esse aqui é um exame mais simples, que é o ecotorácico, né? Mas esse ecotorácico, se eu estou falando que o paciente tem um sopro em válvula mitral, né? Esse ecotorácico aqui, né, vai mostrar, né, aqui na realidade está a válvula aórtica aqui, né, mas esse eco, se ele está com sopro em válvula aórtica, esse eco transtorácico vai mostrar aqui uma vegetação, né, uma doença nessa válvula, né, que é a válvula aórtica, tá? Então a gente vê essas vegetações aqui, Aqui é o ventrículo esquerdo, né, que vai contrair, vai expulsar o sangue pela aorta, aqui está a válvula aórtica e uma vegetação. Professor, é isso? É. E aqui a gente vê no eco, né, o refluxo de sangue aí, né, por conta dessa vegetação, né, pelo Doppler, e aí, logicamente, esse refluxo aqui nada mais é do que o sopro que a gente está escutando. Então, não vou enganar vocês, o grande exame para o diagnóstico, né, da endocardite é o ecocardiograma.
Esse aqui é o mais antigo, é o transtorácico. Agora existe um eco com uma qualidade melhor da imagem, existe um eco com a qualidade melhor da imagem, que é o eco transesofágico. Então, olha só, o exame é bem parecido, tá, gente? A diferença do transesofágico, que, lembrando da anatomia, né, o esôfago, ele passa atrás do átrio esquerdo do coração. Então, se eu introduzir um aparelho de eco atrás, pelo esôfago, eu vou conseguir ver muito bem o átrio esquerdo. Então, a qualidade da imagem do eco transesofágico é bem melhor do que do transtorácico. Então, se você olhar aqui, ó, aqui eu estou vendo o átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo. Então, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, essa aqui é a válvula mitral. Tá vendo? A válvula mitral. Ah, professor, o que é isso aqui na válvula mitral, que tem uma seta? Isso é uma vegetação, gente. Ah, professor, mas que vegetação é essa? É uma colônia de bactérias, é aquele biofilme aí, aquela colônia de bactérias, que está aqui, ó, está fixada aqui num dos folhetos da válvula mitral, tá? Aqui, ó, é o Doppler, que logicamente esse folheto não está conseguindo fechar adequadamente, porque a vegetação não está deixando, tá? Então aqui, se vocês olharem, ó, tem uma vegetação e aqui mostrando um sopro, ó. E além disso, tem um processo aqui de mostrar para vocês aqui, ó, essa grande vegetação aqui, ó. A bactéria está formando uma vegetação na válvula mitral, tá? E além disso, tá vendo esse pontinho preto aqui, gente? Que eu tô com a luz em cima dele. Sabe o que é esse pontinho preto aqui, gente? Já está perfurando. A bactéria já furou a válvula mitral. Então, além da vegetação, já tem uma fístula, já tem um sopro maior, porque está furando a válvula mitral. E aqui, né, existem várias indicações cirúrgicas para endocardite, que a gente vai falar disso, vou mostrar um gráfico para vocês daqui a pouco. Então, existem alguns casos, né, que o médico até fala do eco, ó, esse paciente tem que ir rapidamente para a cirurgia, porque esse paciente, senão ele vai morrer. Então, vai ter que fazer uma cirurgia para retirar aqui, ó, para retirar. Olha a vegetação aqui, gente. Isso aqui é vegetação, gente. Não é algo imaginário que não existe. É uma vegetação de bactéria. Tá vendo? Ó? Que aqui já tem até uma pequena perfuração. Ó. Tá? Então, aqui é um aspecto intraoperatório da válvula mitral. O cirurgião vai tirar essa vegetação aqui e vai corrigir essa perfuração da válvula mitral. Mas quem levantou? Então, agora eu tô com um paciente, aquele mesmo senhor, né, que chegou com febre, com sopro novo. Eu fiz um eco transesofágico dele internado no CTI e veio essa imagem aqui, ó. É uma imagem importante, grande, tá? Com mais de um tamanho grande, né? Essa imagem é uma imagem importante, muitas vezes no folheto anterior da válvula mitral, que é mais importante ainda, né? E aí eu indiquei esse paciente para cirurgia. E aqui ele está fazendo a cirurgia. E aí, logicamente, a cirurgia vai fazer uma plastia aí dessa válvula mitral e vai tirar essa vegetação. Ah, professor, é uma cirurgia grave, difícil? É. Até porque eu estou falando de um paciente grave. Tá? Eu estou falando de um paciente que está com uma endocardite bacteriana, uma endocardite infecciosa, que é uma endocardite grave. Aqui é só para mostrar para vocês, tá? Esse aqui também é um eco transesofágico, tá? Que mostra para vocês, olha que imagem interessante, que mostra para vocês também a destruição, ó, aqui já é uma válvula, só que essa aqui é uma válvula protética, tá? Essa aqui não é a válvula natural do paciente, percebe? O paciente já teve uma doença valvar e já sofreu a troca valvar uma vez, percebe? Então, essa válvula aqui é uma válvula biológica de porco, tá? Essa válvula aqui é uma válvula biológica, tá? Que o paciente já usava, né? Porque ele já tinha, há muito tempo atrás, trocado essa válvula natural porque ele teve uma febre reumática. Então, é um paciente jovem que teve febre reumática e teve que trocar a válvula mitral. Tá? E aí, na hora que ele tira a válvula mitral, ele troca a válvula mitral, ele já vive com essa válvula mitral aí há 10, 15 anos. E aí levou, né, a bactéria levou uma endocardite, e aí uma bactéria mais específica para isso, né, o próprio Staphylococcus, tá? Essa bactéria levou um acometimento dessa válvula protética dele, dessa válvula biológica. E aí o que fizeram aqui? Né? Tiraram a válvula mitral dele, trocaram a válvula mitral do paciente, tá? Tiraram a válvula mitral do paciente, né, essa bioprótese, né, e muitas vezes, né, para trocar novamente, para colocar uma válvula nova, porque ela está acometida por uma bactéria. Ah, professor, mas agora a cirurgia é mais difícil, né? Com certeza, porque agora eu estou diante de um paciente com bacteremia,
né, que pode evoluir para uma infecção generalizada por sepsis, mas, logicamente, ele não vai poder ficar com essa válvula. Né, ele vai ter que retirar essa válvula, vai ter que trocar novamente a válvula dele, tá? Aqui são outros exames, eu acho que é o último exame que eu queria mostrar para vocês para ilustrar. Olha que interessante aqui, pessoal. Aqui eu estou falando, né, eu estou falando aqui, né, de uma eu estou falando aqui, né, para mostrando a saída da aorta, né, regiões próximas ali do átrio esquerdo e do ventrículo direito. Isso aqui nós chamamos de um aneurisma falso, né, um aneurisma fúngico falso, né? Isso aqui é uma endocardite, é uma massa de bactéria formando esse aneurisma aqui, ó, falso, ó, perto da aorta. Tá vendo esse aneurisma falso aqui? Isso aqui não é aneurisma da aorta, gente. Isso aqui é uma tumoração, entre aspas, alguns autores chamam até de uma metástase de bactéria. Isso aqui é uma tumoração de bactéria próxima da aorta aqui, ó. E, logicamente, é uma doença grave. Né? Aqui é um exame extremamente moderno, que é uma tomografia computadorizada, que faz uma reconstrução da imagem. Tá vendo? Ó? É uma tomografia computadorizada que faz uma reconstrução da imagem. E olha que interessante, esse pseudoaneurisma, né, como é chamado aqui, né, esse pseudoaneurisma bacteriano, né, já está até cometendo a coronária. Olha só, ele está cometendo a coronária esquerda aqui, ó. Se vocês lembrarem da anatomia, né, a coronária esquerda, né, se dividindo em interventricular anterior e artéria circunflexa. Então, olha só a coronária esquerda sendo acometida por esse pseudoaneurisma fúngico aí, por esse aneurisma fúngico. Então, logicamente, a gente hoje, né, a gente tem uma riqueza muito grande de exames para a gente fazer, né, esse diagnóstico e conseguir tratar o paciente o mais precoce possível, conseguir fazer as alterações, mais esse tratamento antes das complicações maiores. E quais são as complicações maiores? As complicações maiores, primeiro, é destruição valvar ou destruição valvar local, né? Então, essa bactéria, ela vai destruir a válvula, e, logicamente, as válvulas mais acometidas, a mitral, né, e a própria aórtica, né, e depois a tricúspide, depois a pulmonar, é na ordem, né, mas com certeza a mitral e a aórtica são as válvulas mais acometidas. Tem até uma estatística aqui, ó, 41% das endocardites acometem a válvula mitral. 41%. 38% acomete a aorta. Então, a gente está falando de 41% e 38%. E a tricúspide e a pulmonar tem uma porcentagem menor de acometimento. Ah, professor, por que isso? Ué, estou falando do ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo, a saída da aorta. E a chegada dele é mitral. Então, é o ventrículo que necessita, que está passando por um fluxo contínuo aí de fluxo de sangue, por uma pressão maior. Então, logicamente, essas válvulas são mais frequentemente acometidas, a mitral e a aórtica. Além desse acometimento da válvula, pode ter uma extensão, né? Como eu mostrei esse pseudoaneurisma aqui, ó, pode ter uma extensão, né, fora da válvula, aqui já está comprimindo até a artéria coronária, tá vendo? Mas, além disso, né, pode levar a infecções de outras partes do coração, pode levar a infecções da parte do septo interventricular, o septo interatrial, pode levar a infecções não só da válvula, de outras partes realmente do coração. Aqui é um grande exemplo. Tá vendo que esse pseudoaneurisma aqui, que isso aqui é bactéria, gente, apertando e levando ao acometimento aqui das artérias coronárias. E, além disso, existe uma grande complicação que, na realidade, são as embolias. Né? Muitas vezes os autores chamam de embolias metastáticas bacterianas. Professor, não consigo entender o que é essa embolia. Gente, eu estou falando de um aglomerado de artéria, de um aglomerado de bactéria dentro do coração. Então, eu estou falando para vocês de um aglomerado de bactérias dentro do próprio coração. À medida que esse sangue turbulento passa pelo coração, ele vai espalhar essas bactérias para várias partes do corpo. E essas bactérias vão entupir artérias de várias partes do corpo. Isso, muitas vezes, o paciente abre o diagnóstico com isso. Então, aquele senhor, lembra que eu comentei do senhor que chegou no consultório,
Percebe? Eu falei de um senhor que chegou no consultório com febre, com um sopro recente. Eu podia ter falado também que esse senhor chegou com uma sequela de acidente vascular encefálico. Ué, professor, mas tem a ver? Tem. Aquele acidente vascular encefálico pode ser uma complicação da endocardite. A bactéria, esse êmbolo que estava dentro do coração, saiu junto com a circulação e foi levada lá para a circulação cerebral, né, onde promoveu um acidente vascular encefálico, por conta dessa embolia da própria bactéria. Eu tenho um dado aqui que eu anotei para vocês, né? Então, esses êmbolos, né, essas embolias acometem 38% o sistema nervoso central. É a grande frequência. 30% o baço, porque acomete a artéria esplênica, que vai para o baço. 30% o baço. 13% o rim. O pulmão, 10%. Tá? Só para entender, as artérias periféricas, 6%. A artéria mesentérica, 2%. Isso são trabalhos estatísticos, né? E as artérias coronárias, 1%. Então, percebe que acometem realmente as artérias mesentéricas, levando ao infarto mesentérico e tudo mais, até uma frequência maior até do que as artérias coronárias, tá? E aí, gente, agora a gente mostra algumas tabelas para vocês, tá? A gente mostra algumas tabelas para vocês, que aqui são as características, né, ecocardiográficas que sugerem a necessidade potencial de uma intervenção cirúrgica. Tá? A persistência da vegetação, né, após a embolização sistêmica, eu posso botar aqui após um acidente vascular encefálico, uma vegetação do folheto mitral, aquela imagem que a gente viu anterior, uma vegetação com mais de 10 milímetros, um ou mais eventos embólicos durante as primeiras semanas de antibiótico terapia, e o aumento do tamanho da vegetação, só vou marcar isso para vocês, não vou ler o restante, mas o aumento do tamanho da vegetação, apesar da antibiótico terapia. Então, percebe? Professor, não entendi qual a importância disso. Percebe que eu estou com esse paciente internado agora, com aquele senhor que chegou no meu ambulatório, eu encaminhei para o hospital e ele está internado. E aí chegou no hospital, eles fizeram realmente o diagnóstico de uma endocardite bacteriana. E aí começaram o esquema antibiótico para tratar. Só que mesmo após o esquema antibiótico, ele teve uma persistência da vegetação. Ele teve uma persistência, né? A vegetação continuou com mais de 10 milímetros. Ele teve vários episódios embólicos, né? Acidente vascular cerebral, esplenomegalia por conta da embolia do baço e tudo mais. Né? Além disso, né, ele teve um aumento até da vegetação. Isso tudo vai indicar para que a gente tenha que realizar nele uma cirurgia. Como eu falei, a gente falou anteriormente, é uma doença de tratamento multidisciplinar. Tá? E aí a gente vai indicar para ele, tá, um procedimento cirúrgico para a gente retirar, né, para a gente conseguir retirar de maneira física, né, essa vegetação. Né? Então, em alguns casos, não só a antibiótico terapia não resolve. Eu vou ter que fazer antibiótico terapia e, além disso, fazer uma cirurgia. Aí você pode me perguntar assim, professor, qual é a antibiótico terapia para... Então, percebe isso que eu vou falar para vocês. É antibiótico terapia para o tratamento. Gente, isso vai depender da bactéria. Né? Isso vai depender da bactéria. Tá? Logicamente, ninguém decora toda essa antibiótico terapia. Essas tabelas estão, logicamente, nos livros. E aí a gente vai depender, né, essa antibiótico terapia vai depender da bactéria. Eu separei aqui um tipo de bactéria, né, que, logicamente, a gente vai falar isso à frente, como eu já comentei à frente, tem a ver com a questão odontológica, que é o grupo desses streptococcus, né, do grupo viridans. Tá? Então, que é uma endocardite, né, que tem a ver com o aspecto dos cuidados odontológicos do dente, né, lógico, volto a dizer, se eu estou com um paciente que não tem um cuidado odontológico adequado, né, isso tem que fazer parte da nossa consulta, tá, gente? Eu acho de extrema importância o cardiologista, na hora da consulta médica, saber orientar o paciente. Se eu estou diante de um cardiopata com uma doença grave da válvula mitral, eu tenho que perguntar para ele, meu amigo, qual foi a última vez que você foi no dentista? Né? E eu, muitas vezes, posso olhar a cavidade oral dele e falar com ele, olha só, os dentes não estão legais. Qual foi a última vez que você foi para o dentista? Você precisa cuidar da sua cavidade oral. Você precisa cuidar dos seus dentes. Né? Isso, hoje em dia, olha que interessante que eu estou falando para vocês, eu vou terminar daqui a pouquinho a aula com essa frase. Hoje em dia, essa profilaxia não farmacológica,
é mais importante até do que a profilaxia farmacológica. É a gente estimular o cuidado do paciente com a cavidade oral. Né? Como eu falei para vocês, né, o tratamento é normalmente por esse grupo de bactérias, o grupo viridans, né, que é um gram positivo, é a base de penicilina. Então, assim, a penicilina G-sódica, né, aí eu não vou falar da dosagem para vocês, mas, assim, existem vários critérios para a utilização desses antibióticos. Gente, isso aqui é o tratamento para a endocardite já instalada. Não estou falando ainda de profilaxia antibiótica, vou deixar o finalzinho da aula para comentar isso para vocês. Tá? Aqui, eu queria dizer para vocês, porque assim, eu sempre gosto de dizer, né, e eu falei isso para vocês anteriormente, eu trabalhei uma época no Cardoso Fontes, que tinha essa médica que fazia eco, né, eu acho que eu já comentei isso para vocês, a professora Maria do Carmo, ela não só, olha que curioso isso, né, ela não só fazia o eco, quando na hora que ela dava o eco, o resultado, ela sugeria pelo tipo da vegetação, como eu falei para vocês anteriormente, qual era a provável bactéria. Já comentei isso. Então tem pessoas, e lógico, a gente tem que entender isso. O eco é um exame que depende muito do profissional que está realizando. Né? Depende muito da habilidade do profissional. O eco, é um exame dinâmico. Eu preciso conhecer o meu colega que está fazendo o eco, porque eu preciso saber que ele tem habilidade em fazer esse diagnóstico. Né? E algumas vezes, pelo eco, alguns colegas fazem até o diagnóstico, sugerem, pelo tipo da vegetação, qual é a bactéria. Olha que curioso. Então, assim, é sempre importante a gente ter uma rede de confiança, né, de profissionais de confiança, para a gente poder conseguir indicar adequadamente, né, e o melhor lugar para o paciente fazer os exames. Aqui é só para vocês entenderem que existem alguns indícios, tá, epidemiológicos para descobrir qual é o micro-organismo relacionado com a endocardite, quando as culturas vêm negativas. Por exemplo, quando a gente fala de usuários de drogas injetáveis, a gente vai pensar sempre, né, em primeira mão no Staphylococcus aureus. Tá? Posso pensar também em Staphylococcus collagenase negativa, coagulase negativa. Né? Quando a gente fala de dispositivos médicos, né, também posso pensar em Staphylococcus aureus. Doenças geniturinárias, eu penso nos enterococos. Tá? Doenças cutâneas, eu penso no Staphylococcus. Olha só aqui agora, olha só, que tem a ver com a nossa aula agora, com o nosso tema. Quando a gente pensa numa saúde precária odontológica, e aí vocês conhecem mais isso do que a gente, né? E logicamente, mas eu acho importante que não só os dentistas, os odontólogos, né, como nós cardiologistas também consigamos entender isso, gente. É um tratamento multidisciplinar. Eu tenho que ser capaz, não só o cardiologista, pessoal, mas o médico da saúde da família, né? Todo profissional que atende o paciente, seja o nutricionista também, tá? Todo paciente que atenda o paciente e observe que o paciente tem uma saúde oral precária, e aí nós conhecemos aí pessoas na hora do nosso exame que tem uma saúde oral precária, nós temos que ter o cuidado de falar para ele, tem quanto tempo você não vai no dentista? Tem que ir, tem que cuidar, porque isso pode estar relacionado com doenças graves do coração. Né? E aí, logicamente, essa saúde oral precária, né, a gente vai pensar no Streptococcus aí, né, o Streptococo, né, do grupo Viridans. Tá? Então, assim, por isso, de acordo, lógico, é uma rede gigantesca de relações, né? Mas isso, né, está relacionado aqui, eu vou marcar para vocês, está relacionado, esse grupo especificamente aqui, ó, do grupo Viridans, né, está relacionado com uma saúde oral precária. E aí, né, o que eu queria deixar agora para vocês? Né, e aí aqui agora vem uma parte importante, a gente está finalizando, né, os últimos 10 minutinhos, né, eu já estou fazendo um encerramento com vocês aqui, né, depois da conclusão do tratamento. Olha que interessante. Né, depois que a gente concluiu o tratamento do paciente, o paciente está bem, recebeu alta, ou não só o tratamento para endocardite, né, aí é um tratamento específico para endocardite, mas aquele paciente que teve que fazer uma troca de válvula cardíaca, né, aquele paciente, né, que está que tem uma doença valvar moderada a grave, né, esse paciente, primeiro, algumas coisas a gente vai ter que orientar para ele. Né? Esse paciente vai ter que fazer a realização de ecocardiogramas, né, de periódicos, né, para ver como é que anda o funcionamento cardíaco dele.
ele precisa, né? Isso aqui a gente precisa, se o paciente tiver febre. Então, nesse paciente que já tem uma doença cardíaca, uma doença valvar grave, vamos pensar no paciente que teve febre reumática e tem uma doença grave da válvula mitral. Isso vem escrito no eco, tá? Paciente com disfunção grave da válvula mitral. Esse paciente aqui, gente, eu tenho que ser capaz de orientar a família, de falar assim, ó, não dê antibiótico quando ele tiver febre. Traz ele aqui. Sabe por que a gente tem que orientar isso para a família? Porque hoje a gente tem uma automedicação extremamente errada, né? Mas para que eu tenho que ver? Porque antes de eu começar o antibiótico, eu tenho que fazer hemocultura nele. Porque se ele começa a tomar antibiótico, gente, antes da hemocultura, vai dificultar o meu diagnóstico. Percebe? Então a gente tem que orientar a família. Teve febre persistente? Traz aqui. Porque a gente vai ter que fazer uma coleta de hemocultura para ver se está tudo certinho. Olha só aqui, ó, o segmento a longo prazo. Sempre insistir em falar, ó, sempre olhar, não só falar, como olhar, falar, cara, como é que tá a sua boca? Deixa eu ver. Nossa, tá uma infecção aqui na gengiva, será que isso é um abscesso? Não tá indo no dentista? Ele vai falar, doutor, tá incomodando. Não, tem que ir no dentista, tem que procurar um acompanhamento regular. Isso é importante, pessoal. Aqui eu mostrei, né, um exemplo aí, né, da cárie dentária, né, que a gente está aí vendo, né, isso não pode passar, né, desapercebido pelo cardiologista, ainda mais num paciente cardiopata. Eu tenho que ter esse cuidado de falar assim, poxa, ele está com cárie, ele está com processo que a gente sabe que a cárie tem a ver, como eu falei, com essa produção de ácidos através da glicose por algumas bactérias, que são as mesmas bactérias que levam a endocardite. Então eu vou ter que falar, olha só, não está legal isso aqui não. Você não está indo no dentista. O que está acontecendo? Né? Tem que fazer um cuidado regular. Muitas vezes tem que fazer até que o paciente comprove isso em alguns casos. Não, me traz o papel aí, deixa eu ver se você está indo mesmo, qual é o tratamento que você está fazendo. É importante. E aí, eu trago para a gente finalizar aqui, como eu falei, a questão da profilaxia. Então, olha só que legal, importante. A higiene dentária odontológica diária e consultas odontológicas devem ser feitas para promover a saúde dentária ou a saúde oral. Tá? Então, isso aqui é importante para a prevenção das endocardites em pacientes com doença grave do coração. Os pacientes, olha que interessante, os pacientes e os membros da família devem ser educados, informados sobre a endocardite, particularmente no que diz respeito à importância de se obter 3 hemoculturas se o paciente tiver febre, tá? E lembrar isso de informar para o paciente, meu amigo, não toma antibiótico não, tá? Você tem um problema no coração, antes de começar a tomar antibiótico, se tiver febre, procura o médico. Porque se o médico escutar alguma coisa diferente, ele vai te encaminhar para fazer uma hemocultura. Porque se você tomar antibiótico antes, atrapalha a hemocultura. Então é sempre importante a gente orientar isso à família. A profilaxia. E aí eu deixei um ponto final no finalzinho da aula, gente, porque olha só o que está escrito aí. Isso aí são os últimos consensos da cardiologia. Tá? A última diretriz de doença valvar, que fala sobre endocardite infecciosa, tá? Vou mostrar a imagem para vocês, na última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Olha o que está escrito aqui, ó. Mais recentemente, tem se notado que há bacteremias espontâneas, tá? De origem especialmente dentária e gengival, em situações do dia a dia. Então, foi comprovado, gente, que atos como escovar o dente, passar o fio dental, isso também gera uma bacteremia constante, diária, né? Por isso, né, que determinados procedimentos odontológicos hoje, que não sejam procedimentos tão invasivos e pessoas que não tenham o acometimento, né, o acometimento severo do coração, não vão necessitar realmente, né, da realização de uma profilaxia. Tá? Então, o que está escrito aqui? Ó? Desse modo, a carga de bacteremia espontânea não determina, né, não determinada por intervenção odontológica, seria maior do que a determinada por tratamentos dentários, por determinados tratamentos dentários. Então, não necessariamente, hoje a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, ela não é contra a profilaxia antibiótica, tá, gente? Isso é importante. Ela é contra, né, o uso indiscriminado do antibiótico num paciente, né, que não tem uma doença grave do coração. Por exemplo, eu vou mostrar à frente para vocês, o prolapso de válvula mitral é um prolapso.
ele tem um grau um grau de, como eu poderia dizer, um grau de indicação para profilaxia com antibiótico mínimo. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês agora. Desta maneira, mas olha só, apesar disso, olha o que está escrito aqui. Desta maneira, preconizamos a manutenção da profilaxia. Então, percebe que eu não estou falando para não ter profilaxia com ninguém, gente. Eu só estou dizendo que, dessa maneira, preconizamos a manutenção da profilaxia em procedimentos dentários, todo paciente com valvopatia moderada importante, com doenças mais graves do coração. Tá? Então, olha só o que está escrito aqui. Importante. Destacamos, já falei isso para vocês, como medidas prioritárias para o valvulopata, a manutenção da ótima saúde bucal. Olha, isso aqui é uma outra coisa importante. Evitar, isso é dito pela sociedade, não sou eu que estou dizendo, evitar procedimentos de arte corporal invasiva. Então, além da correta e da importante acompanhamento da saúde bucal, o paciente tem que evitar procedimentos de arte corporal invasiva, como implante de piercings e realização de tatuagens. Pessoal, eu não estou falando, eu estou falando do cardiopata, tá? Eu estou falando do paciente com doença cardíaca moderada a grave, tá? Então, esses pacientes com doenças cardíacas moderada a grave, eles têm que evitar os procedimentos de arte corporal invasiva, os implantes de piercings e as tatuagens, como tem que ter uma excelente, né, uma excelente saúde bucal para evitar as bacteremias, tá? Isso aqui é uma tabela que aí, só para vocês entenderem aqui, gente, quando a gente fala aqui, ó, profilaxia não farmacológica. Ah, professor, o que é a profilaxia não farmacológica? É esse cuidado, né, com a saúde bucal, né? Então, aqui, se você olhar aqui, ó, olha só, reforça a necessidade de manter a saúde bucal e hábitos adequados de higiene, né, durante as consultas médicas. O grau de recomendação 1. Grau de recomendação 1, gente, que é consenso geral do que isso serve. Né? Grau de recomendação 1 é em consenso geral, que essa medida é uma medida útil. Consultas odontológicas trimestrais, de 3 em 3 meses, é um grau de confiança 1, ou seja, isso é indicado, isso serve. Quando eu falo agora em grau de confiança 3, tá vendo, ó? Tatuagens, piercings e pele, e piercings na língua e mucosa, é um grau de confiança 3. Esse grau de confiança 3, gente, é que isso aqui vai prejudicar a saúde, trazendo em forma simples para vocês. Então, esse grau de confiança 3 aqui, ou seja, a colocação, a realização de tatuagens, piercings em línguas e mucosas e em pele, vai prejudicar a saúde, tá? Gente, volta a importância para vocês. Eu estou falando do cardiopata, do paciente que tem doença valvar, tá? Então, é isso que é importante deixar claro para vocês, tá? Aqui, né, a profilaxia que as pessoas sempre usam, né, a profilaxia antibiótica, né, deve ser ministrada 1 hora antes do procedimento. Quando eu estou falando de um cardiopata grave ou moderado, com doença valvar grave a moderada, o regime usado deve impedir a bacteremia. E aí, como a bacteremia para o procedimento odontológico é normalmente pelo Streptococcus viridans, né, sempre quando for manipulado o tecido gengival ou da região periapical do dente, o antibiótico de escolha é a amoxicilina, se o paciente não for alérgico. Eu vou mostrar uma tabela para vocês daqui a pouco. Mas olha só, gente, só quando for manipulado o tecido gengival ou da região periapical do dente. Aqui tem uma outra tabela. Olha só, com alta probabilidade de bacteremia. Logicamente, com alta probabilidade de bacteremia, quando eu vou usar, né, o antibiótico. Procedimentos que envolvam a manipulação do tecido gengival, região periodontal, tá, ou por perfuração da micose oral. Olha só, aqui eu não preciso. Sem alta probabilidade de bacteremia significativa. Tá? Então, olha só, anestesia local em tecido não infectado, não vou precisar fazer profilaxia. Radiografia odontológica, até antigamente a gente indicava profilaxia para radiografia, gente. Não vou precisar fazer. Colocação e remoção de aparelhos ortodônticos, ajuste de aparelhos ortodônticos, colocação de peças, né, em aparelhos, queda natural de um dente, né, de um dente de leite, né, e o sangramento oriundo de um trauma da mucosa ou dos lábios. Isso aqui, ó, a probabilidade de bacteremia é pequena. Então, a necessidade de usar profilaxia é pequena.
Aqui, eu acho que é uma das últimas tabelas aqui que eu tenho para dizer para vocês. E aí, essa aqui é uma coisa importante. Eu tenho uma frase para falar no final, né? Eu acho que essa é uma das últimas tabelas aí. Que essa tabela é tirada da última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020, tá, gente? Profilaxia de antibióticos, tá? Endocardite em valvulopatias. Olha só, preste atenção nisso aqui. Pacientes com valvulopatia moderada é importante. Ah, mas como eu vou saber que o paciente tem uma cardiopatia, uma valvulopatia moderada é importante? Né? O cardiologista vai te dar esse parecer, porque vai estar escrito lá no ecocardiograma. Tá? Então, paciente com valvulopatia moderada é importante, assim como portadores de prótese valvar e que serão submetidos a procedimentos odontológicos de alta probabilidade de bacteremia. Ah, professor, quais são esses procedimentos? Esse aqui de trás. Procedimentos que envolvam manipulação do tecido gengival e região periodontal. Tá? Aqui, ó, isso aqui é um grau de evidência, é uma recomendação 1. Em consenso, essa recomendação 1 é efetiva para melhorar o paciente, já foi consenso isso. Né? Aqui, o grau de recomendação 2A é que existe um consenso e grande parte dos especialistas indicam, mas existe uma divisão aí, alguns indicam, outros não indicam, mas grande parte dos especialistas indicam. Por isso é grau 1A. Olha só, paciente com risco elevado de endocardite e que serão submetidos a procedimentos geniturinários e intestinais. Paciente com elevado risco de endocardite, que são procedimentos esofágicos ou respiratórios associados à lesão da mucosa. Isso aqui muitas vezes não é nossa praia aqui, né, do nosso tema. Aqui embaixo, isso aqui é importante. Esse grau de evidência aqui, gente, para a utilização da profilaxia, é grau 3, gente. Esse grau 3, pessoal, não é recomendado. Não faz até mal para a saúde, porque eu estou usando excesso de antibiótico. Então, olha só, pacientes com prolapso de válvula mitral sem regurgitação. Paciente pós-operatório de revascularização miocárdica ou colocação de stent. Sopros inocentes. Tá? Febre reumática sem disfunção valvar. Então, olha só, eu não preciso fazer profilaxia aqui, ó. Tá gravado para vocês, não tá no consenso, eu não preciso fazer profilaxia aqui, ó. Prolapso de válvula mitral, gente, é um aumento apenas, né, um prolapso do folheto anterior, na grande maioria das vezes, da válvula mitral. Isso não é indicativo de profilaxia atualmente, tá? Então, assim, outro caso aqui, ó, pacientes submetidos a procedimentos que não envolvam risco de bacteremia. Para que usar profilaxia? A gente tem que pensar que a gente não precisa ficar usando antibiótico de uma forma, né, indiscriminada também, tá? E aqui, ó, só para mostrar a tabela do antibiótico, quando há indicação, então é sempre importante a gente deixar isso com vocês, quando há indicação, olha só, amoxicilina, com certeza, né, 2 gramas, né, 4 comprimidos de 500 miligramas, né, 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento, como está no consenso, né, 2 gramas de amoxicilina 1 hora antes do procedimento. Lembrar que eu estou falando de quando tem a indicação, tá, pessoal? E está aí nessa tabela, está aí gravado para vocês, tá? Aqui, né, algumas alternativas, a própria clindamicina no paciente que é alérgico à penicilina, a própria azitromicina e claritromicina no paciente que é alérgico, né? Se for usar de forma endovenosa, intramuscular, né, a ampicilina, o ceftriaxone, tá, em forma parenteral ou, na realidade, né, endovenosa também, alérgico à penicilina, né? Então, assim, a clindamicina. Então, tem alternativas de antibiótico, mas na grande maioria das vezes, né, eu acho que faz parte da rotina de vocês aí, na grande maioria das vezes, o mais utilizado é a amoxicilina, tá? Porque muitas vezes a amoxicilina, ele é, assim, o mais frequente, né? E poucos pacientes têm alergia à amoxicilina, mas algumas vezes, se não puder usar a amoxicilina, tem a opção aqui da clindamicina e da azitromicina, tá? Eu acho que é a última frase, pessoal. Olha só, essa frase eu quero deixar para vocês para a gente pensar, tá? Mais importante que a profilaxia antes dos procedimentos dentários. Não estou falando que em alguns casos a gente não tem que fazer a profilaxia antes dos procedimentos dentários, tá, gente? Eu não falei isso em hipótese alguma para vocês, então isso é importante. Não falei que a gente não tenha que fazer profilaxia antes dos procedimentos odontológicos. Eu falei, sim, que hoje em dia a gente indica quando o paciente tem uma doença moderada a grave, uma valvulopatia moderada a grave. Tá? Então, mais importante do que antes de fazer uma profilaxia de antibiótico antes
dos procedimentos dentários é a manutenção de ótima saúde bucal nos valvulopatas. Aqueles com saúde bucal têm menor possibilidade de bacteremia em atividades cotidianas. Assim, devemos focar mais na prevenção não farmacológica que na profilaxia farmacológica. Essa é a última frase que eu quero deixar para vocês. Eu vou repetir mais uma vez, tá? Mais importante do que a profilaxia antes dos procedimentos dentários e a manutenção de ótima saúde bucal em valvulopatas. E aí a consulta nos dentistas de 3 em 3 meses para o valvulopata é de extrema importância. Aqueles com boa saúde bucal têm menor possibilidade de bacteremia e atividades cotidianas. Assim, devemos focar mais na prevenção não farmacológica do que na prevenção farmacológica. Não estou sendo contra a profilaxia farmacológica, tá, gente? A gente só está fazendo uma indicação mais restrita. Aqui, pessoal, é o livro, o Brownwood, que é o Tratado de Doenças Cardiovasculares, que é o livro que eu usei, e a atualização das diretrizes brasileiras de valvulopatia 2020. Isso aqui é a nossa referência bibliográfica. Aqui está, ó, olha lá, ó, o livro, o tratado, né, tratado de cardiologia, né, e a atualização das diretrizes brasileiras, né, de valvulopatia, que fala no finalzinho sobre endocardite. Essa diretriz brasileira está disponível, tá, gente? Se vocês entrarem no site da sociedade, vocês colocarem na internet, está disponível para vocês. E no final fala da questão da endocardite. Nas últimas páginas fala da questão da endocardite. Pessoal, estendi um pouquinho mais, né? Mas muito obrigado. Agradeço a todos a participação. Essa quinta-feira aí, véspera de feriado, né, gente? Essa quinta-feira aí, véspera de feriado, né? Então eu agradeço a presença de todos aí e é um grande orgulho que eu finalizo aqui com vocês a minha apresentação sobre endocardite infecciosa da nossa liga aí, né, de fisiologia e de anatomia aplicada à odontologia. Eu vou descompartilhar aqui e abrir um tempinho aí para quem tiver alguma dúvida, né? Eu gosto de olhar para vocês, para a gente conseguir... deixa eu interromper o compartilhamento aqui, ó. E aí, de alguma forma, a gente conseguir contribuir para vocês aí, dar dúvida, alguma dúvida e tudo mais. Olha, professor, certo? Olá. A palestra foi muito boa, cara. A gente estava fazendo um artigo sobre endocardite e ver um olhar de um cardiologista nessa área é muito rico. Essas imagens que você mostrou, cirúrgicas, foi excelente, maravilhoso. Professor, agora eu vou ler para você as perguntinhas que foram feitas. A primeira foi feita pelo Lourenço Filho. Tem alguma explicação imunológica para essa taxa de fatalidade em casos não acompanhados de endocardite? Então, na realidade, a grande questão da gravidade, é como eu falei, a estatística da endocardite, principalmente em países em desenvolvimento, né, é uma estatística difícil. Porque muitas vezes a gente fala, né, em locais que não tenha nem centro especializado para o cuidado da saúde. Então a gente sabe que existem alguns lugares do nosso país realmente que a gente ainda não tem CTI, a gente não tem unidade de terapia intensiva. Então é muito difícil o acompanhamento. Tá? Mas a grande questão da fatalidade da endocardite, eu poderia deixar essa resposta para ele, é que na realidade a gente está falando de uma infecção do coração. Né? E eu estou falando de uma bactéria ali dentro do coração que está se proliferando ali naquele biofilme, naquela colônia de bactéria, e está formando ali fora do coração, e muitas vezes dentro do coração. Né? Muitas vezes isso acaba perfurando para fora também. Né? Está formando uma colônia ali de bactéria, uma vegetação de bactéria. E, logicamente, isso vai se espalhar mais rapidamente para o corpo todo. Toda batida que o nosso coração faz, né, a 70 batimentos por minuto, 80 batimentos por minuto, vai estar espalhando essa bactéria por toda a região do corpo. E aí, como ele falou, a questão imunológica, né, muitas vezes o nosso sistema imunológico ele não é capaz de controlar essa disseminação de bactérias por diversas partes do corpo. E aí, muitas vezes, começa a obstruir lá o cérebro, começa lá a obstruir o baço. Tá? É diferente de uma infecção cutânea. O paciente que tem uma celulite ali, né? Então aquela bactéria não consegue entrar porque o sistema linfático está impedindo que a bactéria caia na circulação sanguínea. A grande questão é essa. Né? Por exemplo, se o paciente tem uma celulite aqui na pele, né, a bactéria não vai conseguir chegar na corrente sanguínea porque o sistema linfático vai impedir. Vai passear. Eu sempre brinco com isso. Né? O sistema linfático vai pegar aquela bactéria e vai falar assim, vamos dar um passeio? E aí vai pegar aquela bactéria e vai mostrar para os vários linfonodos. Ô, linfonodo, eu estou com a bactéria aqui. Aí o linfonodo, que vai gerar a famosa íngua, né, que as pessoas chamam, o linfonodo vai destruir aquela bactéria.
Quando a bactéria chegar lá em cima, que os ductos linfáticos terminam na jugular, ali na junção da jugular com a subclávia, quando as bactérias chegarem lá em cima, já não existe mais a bactéria. Só existem restos de bactéria. E aí isso daí não vai ser capaz de levar à infecção. Agora a endocardite não. A endocardite está dentro do coração. São bactérias aumentando ali, e por mais que saia um êmbolo de bactéria, percebe que essa bactéria não saiu toda. Saiu uma parte, mas outra parte de bactéria continuou se proliferando ali para formar outros êmbolos. E por isso, se não tratado, vai ser letal. A gente pode dizer isso. Muitas vezes a endocardite, se não tratado adequadamente, vai ser letal. Tá? A segunda pergunta, professor, foi da Lauren Vieira. Antes de fazer a troca da válvula, não pode ser tratado... Não pode ser feito um tratamento com antibióticos intravenosos? Então, sim, né? Na realidade, perfeito, Laura, né? Perfeito, Laura. Na realidade, é justamente isso, tá? Então, olha só. Primeiro, existem doenças diferentes, tá, Laura? Para deixar claro para vocês. Por exemplo, tem a febre reumática. A febre reumática não é endocardite, tá? Então, febre reumática é uma doença que, para vocês entenderem de uma forma simples, o organismo é acometido por uma bactéria, que na realidade é o streptococo. Aí é uma doença imunológica, aí sim. Aí o organismo desenvolve uma reação imunológica contra a bactéria. Mas aí o organismo começa a não entender adequadamente e começa a achar que a válvula cardíaca, por exemplo, a mitral, faz parte dessa bactéria, mas é um erro. A válvula mitral não faz parte da bactéria, mas o organismo começa a desencadear uma resposta imunológica contra a válvula mitral. E aí o seu sistema imunológico, que tem uma tendência de cada pessoa, não acontece em todo mundo, ainda bem, é raro, o seu sistema imunológico confunde, apesar de você não ter mais a infecção de bactéria, mas o seu sistema imunológico começa a destruir a sua válvula mitral. Percebe que você não tem a válvula mitral do paciente, percebe que você não tem uma bactéria na válvula mitral, mas o seu sistema imunológico destruiu aquela válvula mitral. E aí você vai ter que trocar essa válvula. Tá? Só que não tem endocardite. Você trocou essa válvula por um problema de uma febre reumática. Ou as pessoas que, por exemplo, romperam, né, as cordoárias tendíneas. Então, o paciente rompeu as cordoárias tendíneas, tem que trocar a válvula mitral, sem a endocardite. Tá? Teve que trocar a válvula. Agora não. O paciente com endocardite, né, o paciente foi internado, e aí, Laura, é importante o entendimento para isso. O paciente internado, quando eu faço o diagnóstico para endocardite, eu entro com antibiótico. A hemocultura chegou. Eu acerto o meu antibiótico para destruir aquelas bactérias que foram comprovadas na hemocultura. Então, eu vou ajustar meu antibiótico. O primeiro passo para o tratamento da endocardite, Laura, é perfeito isso. É o tratamento com antibiótico terapia. Né? Então, não vou indicar a cirurgia no primeiro momento. Eu vou tratar com antibiótico. Depois, se eu perceber que esse tratamento não está sendo adequado, que a vegetação continua aumentando de tamanho, estou acompanhando no ecocardiograma, o paciente já está uma semana com antibiótico terapia e está piorando, aí sim tem as indicações de cirurgia, tá? Mas perfeita a sua correlação para não deixar confusão com relação a isso, tá, Laura? O primeiro passo é o tratamento com antibiótico terapia. Se a antibiótico terapia não funcionar, aí sim a gente vai usar uma alternativa, né, que é a utilização de cirurgia em pacientes mais graves, tá? Professor, outra pergunta também da Lauren, já foi respondida, que ela tinha perguntado a indicação da profilaxia antibiótica, e a última pergunta é da Núbia, que foi, em relação a um paciente com episódio pregresso de febre reumática, que desenvolveu sequela cardíaca e recebe injeção de benzectacil todo mês, ainda é necessário fazer profilaxia antibiótica antes de algum procedimento ou ele já está assegurado pela injeção? Não, então, perfeita pergunta, show de bola na pergunta. Então, são coisas diferentes, tá? Foi a Núbia que respondeu, né? Que perguntou. Perfeita a sua pergunta, Núbia. A bezetacil, Núbia, né, que normalmente a gente faz, é uma profilaxia para febre reumática. Então, a profilaxia para a febre reumática é feita com penicilina benzatina de 21 em 21 dias. Então, eu tenho aquele paciente, né, que ele foi diagnosticado, e aí é uma outra coisa importante, ele foi diagnosticado com cardite reumática. Entender que a febre reumática é uma doença ampla, né, que acomete a articulação, é um processo inflamatório. Como eu falei, a febre reumática não é uma inflamação direta do coração, uma infecção do coração. É uma doença inflamatória.
inflamatória, em que o organismo se confunde por conta do streptococo, agora é o streptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. O organismo se confunde e começa a produzir uma resposta inflamatória contra essa bactéria. E aí o organismo confunde, é mais ou menos assim mesmo. O organismo confunde e acaba achando que a válvula mitral, né, é semelhante à bactéria. É uma confusão do organismo. E aí, mesmo depois que ele matou a bactéria, o organismo começa a produzir anticorpos contra a válvula mitral. Tá? Então, é uma confusão do organismo. É o seu organismo produzindo anticorpos contra a válvula mitral. Então, toda vez que o paciente tiver essa infecção da orofaringe pelo streptococo, esse paciente vai gerar essa resposta inflamatória e vai levar a uma destruição, estou dando um exemplo da válvula mitral. E aí, quando a gente faz esse diagnóstico, então isso é importante, porque na realidade, a febre reumática, ela pode não acometer o coração. Eu conheço pessoas que têm febre reumática que só tiveram artralgia, que só tiveram artrite, porque também afeta as articulações. Mas quando a gente faz o eco, não tem cardite, não tem doença no coração. Ele tem febre reumática, foi comprovado por exame, mas ele não tem a doença cardíaca, a cardite. Tá? Então, esse paciente não tem indicação de fazer penicilina benzatina. Tá? Agora sim, eu estou com um paciente que tem febre reumática e ele tem cardite. Eu vi no eco que começou a destruição da válvula mitral. E aí eu vou precisar iniciar a profilaxia com penicilina benzatina. Né? Essa penicilina é feita por 20 e 21 dias. Tá? Essa profilaxia é feita por 20 e 21 dias. Para evitar as infecções da bactéria, do streptococo. Para evitar essa reação cruzada aí desse... Então, eu evitando a infecção do streptococo, eu evito que o seu organismo produza anticorpos contra ele. Eu evito que a doença da febre reumática se agrave. A gente aconselha que o paciente faça essa crioprofilaxia até 21 anos de idade, até 18, 21 anos de idade, e eu não vou enganar, não. Se eu estiver diante de um paciente que trabalha com criança, né, se você falar assim, não, eu trabalho numa creche, eu sou professora de criança. Como as crianças elas têm muito essas bactérias, a gente vai falar com a pessoa assim, ou você vai tentar mudar de emprego, ou você vai ter que tomar penicilina benzatina para o resto da sua vida. Porque você tem cardite, você tem uma doença e a gente tem que prevenir a infecção dessas bactérias. Tá? Isso é a profilaxia para febre reumática. Mas olha só, quem me perguntou foi a Núbia. Se eu estou diante de um paciente que já está fazendo essa profilaxia com antibiótico, que é para evitar essa reação cruzada, tá? Mas mesmo assim, esse paciente tem uma cardite reumática de moderada a grave, eu também terei que fazer a profilaxia para endocardite bacteriana, para endocardite infecciosa. Até porque as bactérias muitas vezes são diferentes da bactéria, né? E é importante você entender que na febre reumática não tem bacteremia. Não tem bactéria cursando na corrente sanguínea. É uma infecção da orofaringe ou uma infecção da pele. Eu não posso deixar o organismo fazer uma reação cruzada. Por isso eu tenho que matar o antibiótico, matar a bactéria antes. Mas não tem bacteremia. A gente, na grande maioria das vezes, está falando do streptococo beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. É outra bactéria. Né? Mas agora sim, lógico, se eu estou diante de um paciente que tem febre reumática, mas não tem cardite, não vou nem precisar fazer profilaxia para febre reumática, nem profilaxia para endocardite. Mas se eu estou com um paciente que tem febre reumática, né, tem uma doença grave da válvula mitral, ele já está fazendo, e é um paciente jovem, com 14, 15 anos, e ele já está fazendo profilaxia para febre reumática com penicilina benzatina, mas eu também vou ter que fazer amoxicilina para ele antes do procedimento odontológico, para prevenir a bacteremia pelo streptococo aí do grupo Viridans, tá? Agora, só nas indicações, tá? Certo? Foram essas as dúvidas, professor. Então, o pessoal aqui no chat falando obrigado pela palestra, excelente palestra, muito bom. A Liga começou com o pé direito, foi muito boa, excelente, fantástica apresentação. Parabéns ao professor Emílio, parabéns à Liga. Pessoal agradecendo que também respondeu as perguntas. A gente também gostaria de agradecer a inauguração da Liga. Foi maravilhosa com a presença do senhor. A gente não poderia ter convidado melhor.
Sério mesmo, foi muito boa a palestra. E eu queria dar um recado ao pessoal que assistiu, que é o seguinte: a gente vai começar semana que vem ou daqui a 2 semanas nosso processo seletivo. Então, vocês fiquem de olho lá na nossa página do Instagram, que a gente vai divulgar tudo direitinho, como se inscrever, o dia da entrevista, tudo certinho, tá ok? Então, fica lá de olho. Agradecendo novamente ao professor Emílio, a todo mundo da LaFal, para a gente conseguir levar esse projeto para frente, foi maravilhoso, a gente vai conseguir realizar grandes coisas. E a presença de todo mundo que veio hoje, principalmente do nosso ilustre diretor da Faculdade de Odontologia, Ézio. O professor Ézio veio aí com a sua presença, foi maravilhoso. Eu estou emocionado aqui. E todos que assistiram também, agradeço de coração que vocês vieram hoje, ok? E fica de olho lá no Instagram, que a gente sempre vai continuar fazendo palestras, mini cursos, a gente vai começar a divulgar também depois artigos científicos, tudo de maneira mais simples, simplificada, para você poder ver rápido no dia a dia, ali olhando no Instagram. E é esse o recado, galera. Muito obrigado. Stefano, a gente consegue printar a tela com o pessoal da Liga e o Emílio? Consegue. Sim. Abre a câmera aí, quem tiver desligado. Então, printa aí. Vai, sorri. Peraí que eu vou... Vai, todo mundo sorrindo. Avisa aí. Vai, agora. Foi. Agora ficou até mais fácil tirar foto, né, Valéria? Agora ficou até mais fácil, né? Não precisa nem de máquina, só apertar o print aí e já saiu a foto. Gente, mais uma vez aí, muito obrigado a todos. Bom feriado para vocês amanhã. Se cuidem, né? Continuem se cuidando e um grande abraço aí. Fiquem com Deus. Obrigado aí, Valéria. Obrigado aí, Nazaré. Vamos abrir o microfone aí, que merece uma salva de palmas. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. Obrigado aí. Palmas para a Liga também. Palmas para a Liga também. Parabéns, tá? Obrigada. Tchau. Vou encerrar aqui. Tchau. Obrigada, Emílio. Tchau. Tchau.